Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Pessoal, a história de hoje é da Yasmin. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês de uma musona que muitos aqui que escutam o podcast há mais tempo já conhecem. É a Camila Miada. A Cami é professora de yoga, inclusive tem um episódio inteiro dela aqui no Eu Conto chamado Yoga, vai lá conferir. E ela faz um trabalho incrível. A missão da Camila é realmente descomplicar essa prática, o yoga, tornando ela acessível para aquelas pessoas que acham que não leva jeito para coisa, sabe? E, gente, não tem isso. Yoga é para todo mundo. As mulheres que buscam as aulas da Camila percebem diferença não só no corpo, mas uma transformação e uma conexão mais profunda com elas mesmas. Justamente por ser uma aula personalizada, a Cami leva uma experiência completa de corpo e alma para cada aluna. E olha que legal, as aulas são online, individuais, mas você pode fazer em dupla. Achei tecnológico. Eu acho que é até um ótimo presente, quem sabe se você tem um amorzinho aí, um amigo, alguém que mora longe, que você quer presentear, alguém que você gosta, vocês podem fazer essa aula juntos. Eu amei! Para quem já me conhece, sabe que eu amo yoga, acredito nessa prática, ajudou muito a minha vida, transformou muitas coisas na minha vida, então eu faço essa publi com gosto, porque é algo que eu acredito e eu sei que dá certo, que funciona e que é bom pra gente. Claro, para vocês musers maravilhosos, sempre tem condição especial. A primeira aula de yoga experimental com a Camila, apenas R$30, descontão. Para entrar em contato com ela, o Instagram vai estar aqui na descrição desse episódio. Chama ela lá. Dessa vez, eu vou deixar umas fotinhos extras lá no nosso grupo de Telegram, tá? A Cami mandou pra gente algumas alunas fazendo aula, umas fotinhos das práticas. E tem até musas aqui do Eu Conto, tá? Que já estão fazendo aula com a Camila há alguns bons meses. Chama ela no @, diz que você veio aqui pelo Eu Conto e plim! Desconto aplicado com sucesso, meus amores. Para quem não sabe, a primeira vez que a gente teve uma publi aqui da Camila, bombou, tá? Bombou. Muita gente veio agradecer que tá fazendo essa prática com ela e tá gostando muito. E não é à toa que eu escolhi essa história de hoje a dedo para sair com essa publi da Camila. A musa que enviou o relato, a Yasmin, com certeza não teria ido tão longe aí nessa história se tivesse fazendo umas aulinhas de yoga, viu? Então vamos lá ver o que aconteceu com a nossa musa. Mas então, eu conto ou você conta? Bom, a Yasmin conheceu um rapaz durante a faculdade e ela acabou se envolvendo com ele. Eles eram ficantes fixos, não eram namorados. Mas era um cara bem parceiro. Porque assim, a Yasmin me explicou que ela é a maluca pela Dua Lipa, a diva pop mesmo, a cantora. E ela gosta de escutar, de ver, de ir no show, né, quando ela tá no Brasil, gosta de falar sobre a diva. E sabendo disso, esse ficante dela, muito fofo, sempre tentou entrar um pouco nesse universo, sabe? Para entender melhor os gostos da Yasmin e fazer parte das coisas que eram importantes para ela. Vira e mexe ele ouvia as músicas da Dua Lipa, cantava com ela, né, eles colocavam no carro, eles curtiam, enfim. Esse ficante era um cara muito divertido e os dois se davam super bem. A Yasmin foi até criando uma admiração, assim, maior por ele querer fazer parte de coisas que são importantes para ela. Mas aí, depois de 8 meses juntos, ele pediu a Yasmin em namoro, ela aceitou. Mas, pasmem, passados 5 dias, o relacionamento dos dois acabou. Gente, eu nem sei porque eu tô rindo, mas 8 meses juntos para depois acabar em 5 dias o namoro? Complicado, né? Apesar de ter sido um relacionamento breve, a musa foi muito apaixonada por ele. Acho que talvez isso aconteceu pelas coisas que ele fazia por ela, né? E aí, quando eles terminaram ali no final mais ou menos de 2023, a musa sofreu muito, muito mesmo. Ela confessa que ela sentiu a própria cocô do cavalo do bandido. Por quê? Porque
2 meses depois dele terminar com ela, esse cara apareceu aí nas redes namorando uma outra menina. Imagina então como que a Yasmin não ficou se sentindo. E aquilo acabou despertando nela, né, ver ele com uma outra menina nas redes sociais, um sentimento muito específico dentro da Yasmin, o de nunca ser a escolhida. E, gente, é justamente aí que mora a raiz de toda essa história, o desejo de ser escolhida. Passado um tempo, no ano seguinte, depois desse término meio traumatizante, a Yasmin resolveu que ela ia focar nela. Fez dieta, passou a frequentar a academia todo dia, correr na praia, saía com amigos, ia para festas, focou também nos estudos, porque ela estava estudando medicina. E no meio de tudo isso aí, ainda emagreceu 15 quilos. O mais importante não foi o peso que ela perdeu, tá? E sim a versão dela que ela encontrou em todo esse processo. Aqui, se eu pudesse adicionar, faria aulas de yoga. E nem é publi, porque realmente é muito importante criar uma conexão não só de comida, rotina, exercício, mas aquela conexão que vai fazer a gente se conectar além disso. E é aqui que entra o yoga, gente, porque realmente, quando você faz essa prática e você está passando por uma situação difícil na sua vida, você consegue ver as coisas com mais clareza. E claro, a Yasmin aqui estava fazendo tudo isso, que também foi bom para ela, e ela é extremamente grata por essa mudança. Ela estava se cuidando, estava se sentindo bonitona, confiante, gostosona. E aí nessa época, bem nessa época aí, como ela estava indo na academia todo dia, a Yasmin começou a reparar num cara que ia na academia todo dia. Mari, ele era exatamente o meu tipo. Mais velho, tatuado, bem vestido, um gato. E acredito que até uma motivação adicional para que a senhora fosse na academia todo dia, né? Ela passou meses completamente obcecada por aquele homem, sem sequer saber o nome dele ou trocar uma palavra. A Yasmin tinha muita vergonha de perguntar para qualquer pessoa que fosse ou tentar descobrir quem ele era. Num belo dia, cansada de ficar pensando quem que era aquele cara, querendo achar ele ali nas redes sociais, enfim, saber mais da vida dele, né? Ela decidiu que ela ia resolver aquela situação. E aqui, pessoal, entra uma informação da qual a musa não se orgulha muito, tá? Ela descobriu quem era o cara da academia pela placa do carro dele. Sim, pela placa. Eu sei, gente, não foi o meu momento de maior lucidez, mas foi assim que eu descobri que o nome dele era Fúvio. Consequentemente, depois disso, ela conseguiu encontrar as redes sociais, começou a seguir ele ali nas redes, ele seguiu ela de volta, provavelmente já percebeu que era a menina da academia, e eles engataram numa conversinha, aquele papinho, né? Aquele papinho de ai, Mora onde? Faz o quê? Trabalha com o quê? papinho, né? Marcaram um date e depois desse date, os dois não se desgrudaram mais. Poucos meses depois, eles engataram um namoro. E como quase todo começo de namoro, né, quase todo, era tudo muito bom, era tudo muito bem. Mas aqui entra uma confissão da nossa musa. Ela disse que ela nunca foi completamente apaixonada pelo Fúvio. Ela não tinha aquele brilho no olho tão forte. E talvez seja justamente aqui que entra aquela questão de querer ser escolhida. Porque hoje, olhando para trás, às vezes a Yasmin se pergunta se ela aceitou aquele namoro porque ela realmente queria estar com o Fúvio ou porque ela queria finalmente viver a sensação de ser escolhida por alguém. Não sei, talvez tenha sido um pouco dos dois. Ela gostava dele, tinha carinho, tinha companheirismo, mas não era a explosão de sentimentos que faz a gente perder a cabeça. Não sentia aquela borboleta no estômago quando ela beijava ele. Mesmo assim, a musa seguiu em frente. Afinal, Fulvio era aquele cara gato, um crush que dava atenção e que tinha escolhido ela. Não demorou muito para que o Fúvio tivesse algumas atitudes que começaram a incomodar Yasmin. E quando ele dava essas mancadas, a Yasmin pensava: Ah, ele vai melhorar. Com o tempo ele vai entender. Quando a gente estiver junto, há mais tempo, essas coisas vão mudar.
Ela imaginava que no futuro ela olharia para trás e diria: Esse é o meu marido. Vocês acham que ele sempre foi maravilhoso assim? Não, não. A gente cresceu junto. é aquele negócio, né? A mulher sempre quer consertar o homem e achar que vai dar um jeito nele. Gente, eu já aviso pra vocês, não vai, tá? Se ele não quiser mudar por conta própria, você não é a salvadora de ninguém, nem se deu trabalho. Não perde essa energia não, meu anjo, tá bom? Continua focando na sua aula de yoga, na sua academia, que é o melhor que você pode fazer pra você. Hoje a Yasmin sabe, mas na época ela achava que estava apostando numa versão do Fúvio que estava para vir, que vinha aí, né? Vem aí, mas só existia na cabeça dela. Os sinais, as red flags já estavam dadas, já estavam todas ali. Só não via quem não queria. O primeiro episódio que realmente marcou, e aqui, gente, eu vou falar alguns episódios que aconteceram durante esse relacionamento, e o primeiro foi numa formatura de um dos amigos da Musa. Ela queria muito ir e ela ganhou o convite do amigo, mas o Fúvio não. E o convite para a festa era papo de R$ 500. Vocês acham que ela podia ir sem ele? Podia, mas ia dar BO. Ele era desse tipo, sabe? Não sai de casa sem mim. Essas coisinhas aí, né? E aí, coitada, ela se embananou toda para ajudar ele a pagar esse ingresso, conseguir ir com ela na festa, que não tinha nem necessidade, porque chegando lá, ele ficou com aquela cara de merda. E a outra questão, gente, acreditem ou não, era sobre a diva Dua Lipa. Como vocês já sabem, Yasmin é muito fã dela. E Fúvio, diferente do outro ficante dela, simplesmente não respeitava isso. Ele dizia que era ridículo uma mulher que tinha mais de 20 e poucos anos gostar de cantora de menininha. Palavras dele. No carro dele, Dua Lipa era proibida. E quando a musa insistia em colocar alguma outra música que não fosse Dua Lipa, ele também logo trocava. Falar com Fúvio sobre a Dua Lipa? Jamais. Qualquer comentário era recebido com um Que besteira. Que ridículo. Aff. Yasmin, não acredito que você tá gastando seu dinheiro com coisa pra Dua Lipa. E, gente, ela não queria que ele virasse fã da Dua Lipa, não, que fosse no show com ela. Ela só queria que ele respeitasse algo que deixava ela feliz, que era importante. Era pedir demais? Pelo visto era, né? A Yasmin, ela também ama maquiagem, sabe? Ela gosta de testar maquiagens novas, testar produtos novos, assistir esses vídeos, tutoriais, enfim, ela gosta desse universo aí de maquiagem. Mas para ele era besteira. Era futilidade, exagero, dinheiro jogado fora. Ele reclamava tanto, mas tanto, que chegou no momento que ela simplesmente parou de falar com ele qualquer coisa assim, sabe? Coisas de maquiagem, coisas de música, porque tudo ele reclamava, tudo ele apagava ali o brilho dela. O Fúvio gostava de bater na tecla que a Yasmin gastava dinheiro com coisas fúteis, coisas supérfluas. O cara era um chato. E quando a musa queria ver os amigos no final de semana, porque, por exemplo, eles se viam de sábado e domingo, né? O Fúvio e a Yasmin. E às vezes ela queria sair com um amigo numa sexta ou num sábado, então ela trocava. Ela ficava com o Fúvio sábado e domingo e saía com os amigos na sexta, ou saía com os amigos no sábado e ficava com ele sexta e domingo. Ela sempre tinha muito tempo para ele, mas para ele não. Tava ruim, não tava suficiente. Ele dizia que ela deixava ele de lado para ficar com os amigos, que não era assim que construía uma relação. Enfim, várias coisas para deixá-la se sentindo culpada, porque ela ia pro rolê, mas era o maior drama, ele ficava mandando mensagem e ela passava o rolê todo como? Ansiosa, se sentindo culpada por estar se divertindo, por ele não estar lá. E é isso mesmo, né, gente, que esses machos aí faz, desse tipo aí. Hoje ela sabe que era um absurdo o que ele fazia, mas ele punia ela emocionalmente e era complicado. Agora, o que deixava a musa muito pistola era a forma como o Fúvio lidava com presentes. E não era uma questão de valor, nunca foi. O problema era que nunca ele aparecia com alguma coisa que ela tinha escolhido.
Sabe quando a pessoa já fala o que ela quer para te poupar o trabalho e a vergonha de você devolver aquele presente ou trocar? Parecia que ele estava tentando cumprir uma tabela de comprar o presente mais econômico possível. Eu vou dar alguns exemplos aqui na prática. Ela pedia sei lá, um blush, e ele se recusava a comprar. Aí, quando era a hora dele dar o presente para ela, no aniversário, alguma coisa assim, o Fúvio aparecia com alguma outra coisa aleatória que estava na promoção só para não dar o blush para ela. Mas o detalhe mesmo aqui é que às vezes ele aparecia com essas coisas aí que estavam em promoção e era até mesmo do mesmo valor do blush. O desquerido não comprava o que ela queria só para afrontar. Ele comprava, sei lá, uma vela do mesmo valor do blush só para dizer que ele não deu o que ela quis. Sério. Agora, o que me deixou muito chocada, eu acho que vai deixar vocês assim, ó, que é essa sequência de presentes aqui que na cabeça dele fazia sentido. Por exemplo, o Fúvio, ele joga tênis. Ele joga tênis, joga esse esporte bem, gosta de praticar, e ele queria trocar de raquete. Só que quando ele comprou uma raquete de iniciante por engano. Na cabeça dele parecia uma ideia brilhante. Amor, que tal eu te dar essa raquete? Aí já vale como presente do Dia dos Namorados, aniversário e Natal. Mari, eu não jogo tênis. Eu nem tenho condição para pagar aula de tênis porque é um esporte de rico. Eu nunca joguei tênis. É lógico que eu recusei. Aquilo me deixou muito mal. Tava evidente que o Fúvio não estava pensando em me agradar. Ele estava logo pensando em se livrar da obrigação de me dar presentes no futuro, porque a raquete era cara. Então era como se já compensasse os presentes que vinham depois. Mas a situação só piora. No ano passado, ele viajou, gente, para Ásia, para 2 lugares da Ásia a trabalho. E como que você fica se seu namorado tá numa viagem internacional para um país super longe do Brasil que você só pensa que um dia vai conhecer, nem sabe se vai conseguir? A musa estava toda animada, esperando um presentinho, um mimo que fosse, um chaveiro, um imã de geladeira, uma camiseta escrito I Love Ásia. Mas sabe o que ele trouxe? Nada. Nada não. Ele teve uma ideia genial. Ele trouxe para Yasmin. Gente, eu tenho até vergonha de falar isso, minha bochecha tá corando. Ele trouxe o kit de higiene do avião. Sim, o kit que ele ganhou de graça no avião. Oh, meu pai do céu, que tristeza. Ela ainda queria o blush, tá, gente? Ela disse que se ele conseguisse comprar no Duty Free, alguma coisa que fosse, nesse ponto ela já estava até pagando, né? Mas ele não comprou, gente. Além de trazer um kit do avião, ele comprou uma bolsa falsificada para ela. E ele mesmo fala que comprou a bolsa porque ela era mais barata. Entregou dizendo: Pronto, esse já é teu presente de 1 ano de namoro. Vocês amaram, musos? Porque a gente aqui ficou passada, né? Eu e Yasmin conversamos sobre. Ai, gente, Yasmin, ela é engraçada, tá? Porque passando por tudo isso, ela ainda escreveu um e-mail assim, de uma forma bem cômica. Acho que ela é caca crying que nem eu. O mais impressionante é que se não fosse essa bolsa falsificada, o presente de 1 ano teria sido mesmo o kit de higiene do avião. O cara era péssimo, essa é a real. O cara era péssimo e tudo que ele podia fazer para desalegria, para infelicidade da Yasmin, parece que ele fazia. Ele fazia tantas coisas que machucavam ela, até a forma como ela celebrava as alegrias dela, a empolgação, a essência da pessoa, né? O jeito de ser, o jeito que ela fala com os amigos, a alegria. E imagina, a Yasmin, ela se formou em medicina. Se formar em medicina é a realização de um sonho enorme para qualquer pessoa. Alguns meses antes da formatura, durante o aniversário de uma parente dela, ela estava ali na casa conversando com os primos, contando sobre o vestido dela, porque ela mandou fazer o vestido de formatura. Assim, um marco, gente, um marco. Se formar em medicina é um marco na vida de qualquer pessoa, né? E ela estava bem animada contando para a família como que o vestido estava ficando lindo, como ela estava ansiosa para vestir.
E o cara estava ali no meio, o Fúvio, escutando ali, aham, aham. Do nada, ele se intrometeu na conversa e disse, Ah, Yasmin, abaixa um pouquinho a bola, né? simplesmente assim, na frente de todo mundo. A Yasmin ficou sem reação, ficou até com vergonha de falar alguma coisa. Ela se pergunta como, meu Deus, ela ficou tanto tempo infeliz escutando esse tipo de coisa, esses comentários que rebaixavam e apagavam ela. E Musa, já passei por isso. Já passei por isso. É ridículo, é revoltante. Parece que você nunca pode estar feliz, né? Que é uma afronta para a pessoa. A pessoa tá sempre triste ou com uma obsessão em apagar quem você é. Mas o episódio que realmente começou aos poucos a abrir mais os olhos dela aconteceu justamente na tão sonhada formatura. Yasmin é uma pessoa muito expansiva, principalmente com os amigos que são importantes para ela. Na formatura, ela não ficou só com o desquerido, ela queria dançar, tirar fotos, subir no palco, tinha os familiares, né, professores, tem várias coisas ali que os formandos têm que fazer também. Ela estava vivendo um momento que ela esperou anos, mas o Fúvio deu chilique. Estava irritado porque ela estava com todo mundo, que ela estava feliz, porque ela tinha subido no palco. E em vez de compartilhar da felicidade, ele transformou a noite num drama sobre ele. Tratou a Yasmin muito mal, sabe? Não queria falar com ela, mas ainda bem que ela tem bons amigos, porque as amigas perceberam o que ele estava fazendo, acolheram ela e ela deixou ele de lado na formatura para conseguir curtir o pouco que ainda restava ali com as amigas perto dela. E sabe o que ele dizia? Que ele ficava irritado não é porque ela estava dançando e conversando, não. Ele dizia, gente, que ele tinha vergonha alheia, que a Yasmin era uma exagerada e que aquilo era irritante. Mas espera aí, você não conheceu a pessoa assim já? Por que agora você quer que ela seja uma pessoa que ela não é, né? Não faz sentido, né, gente? A Yasmin conversava, tentava passar o ponto de vista dela, dizia que as coisas e comentários machucavam ela. Ele dizia que ia mudar, pedia desculpa, aquele combo, mas ele nunca mudava. Gente, tá óbvio que ele é um cara péssimo. Tem uma situação específica que ela nunca vai esquecer. E aqui eu deixo para vocês um alerta gatilho. Antes de conhecer o Fúvio, a Yasmin viveu uma situação horrível, gente. Ela estava numa festa em que ela bebeu. Infelizmente, ela ficou muito bêbada e um filho da se aproveitou, levou a Yasmin para casa e ela tem alguns flashes do que aconteceu com ela. Mas no dia seguinte, ela acordou com dor nas partes íntimas. Claramente, a Yasmin sofreu um abuso. Ela levou anos para conseguir processar aquilo. Até hoje, claro, é desconfortável quando ela fala e quando ela encontra esse cara, porque sim, ela sabe quem é e ela encontra com ele às vezes nas festas pela cidade dela. Por isso, quando ela começou a namorar o Fúvio, ela se sentiu confortável para compartilhar essa história com ele. Era o namorado e ela achou que ele deveria saber. Na época, ele até pareceu respeitoso, embora nunca tenha demonstrado muita sensibilidade em relação a esse assunto. Só que aí, algumas semanas depois dela contar o que tinha acontecido com ela, eles estavam no quarto conversando e brincando, quando do nada o Fúvio disse. Eu vou te estuprar. Ele falou isso em tom de brincadeira, mas fazendo uma voz tipo de monstro, sabe? Ai, gente, fiquei até com enjoo agora. Ridículo. Ah, imagina a Yasmin, ela sentiu um soco no estômago naquela hora. Os gatilhos, as memórias, os flashbacks, tudo voltou à tona. E ela ficou com aquele sentimento horrível. Imediatamente ela falou pra ele. Isso é grave. Isso não é coisa que você pode brincar e você tá me machucando muito. Ele pediu desculpas, disse que não tinha pensado nem falado por mal, mas ela nunca conseguiu esquecer. Dói lembrar que depois disso ela ainda deu mais chance para esse relacionamento. Essa era a red flag mais gigantesca que ele poderia ter mostrado. E eram tantas red flags. Era essa questão de apagar o brilho dela, os gostos dela, de ter vergonha dela, né, de brincar com coisas muito preocupantes. E tinha também a questão do dinheiro. A Yasmin, ela parte do princípio que
acha que é válido e tem que dividir as contas. É normal, né? Cada um contribuiu uma parte num casal. Mas o problema era como ele transformava isso em desconforto. Como eu disse, a nossa música ela é médica, mas ela tá na residência, ela é recém-formada. Então ela não ganha tanto ainda. E o Fúvio ganha entre 3, 4 vezes mais do que ela. Mesmo assim, ele tem uma necessidade constante de provar que a Yasmin precisava gastar dinheiro com ele. Teve um episódio no aniversário de uma das melhores amigas dela, que foi, né, ela e ele e um casal de amigos, que era esse casal aí que estava fazendo aniversário, foram num restaurante. As comandas ficaram no nome da nossa musa, tanto a do Fúvio quanto a dela. Eram comandas ali individuais. Na hora de pagar, a garçonete então entregou a conta para Yasmin. E sem necessidade nenhuma, o Fúvio falou bem alto na mesa. Isso aí, entregou para a pessoa certa. Hoje é tu que vai pagar, Yasmin. Quer comparar gastos? Tu trabalha também, tem que gastar comigo. Já devia ter avisado pros teus amigos que eu não sou rico, não vou pagar conta nenhuma. Ô, mulher! Ela ficou ardendo de vergonha. Qual a necessidade, né? A necessidade, pelo menos, foi acordar ela um pouquinho mais para a vida, porque aquela cena humilhante na frente dos amigos fez ela ligar os pontos de tudo o que estava acontecendo. As implicâncias, as críticas, as piadas, os ciúmes, as humilhações. Foi como se pela primeira vez a Yasmin estivesse enxergando um relacionamento sem as desculpas que ela mesma criava para ele. E esse foi o começo do fim. A Yasmin começou a terapia, conseguiu refletir melhor sobre esse relacionamento depois de muita conversa e ela foi encontrando de volta o caminho para o amor próprio, entendendo que aquele relacionamento não era para ela. Ela foi entendendo que ela nem estava feliz, quanto ela achava que estava. Na verdade, ela estava triste. A Yasmin talvez achou que o relacionamento era saudável, né, que parecia saudável, parecia divertido, mas no fundo não são só os relacionamentos que têm agressão física ou verbal assim mais forte, que são relacionamentos abusivos, né? No fundo, vários relacionamentos tóxicos e abusivos também são cheios de agressões disfarçadas de piadinhas, que vem ali no intuito, hahaha, mas na verdade a pessoa tá falando alguma coisa horrorosa pra você, horrível, monstruosa. E com muita terapia, com muita conversa, com muita reflexão, a Yasmin foi se encontrando e foi entendendo que ela tinha que acabar com aquilo. Ela reagiu, gente, e terminou o relacionamento com o Fúvio. A reação dele não foi tão boa. Disse que ela estava desistindo deles na primeira dificuldade. Gente, primeira dificuldade. A Mana já estava falando pra ele que estava se sentindo humilhada há meses. Agora quis passar como se ela tivesse desistindo do relacionamento. Na hora ela até deu aquela, né, bambeada ali, ficou muito mal, pediu um tempo, mas depois de uma semana longe dele, ela teve certeza que era isso, que ela queria terminar. A Yasmin estava pronta para desmoronar, para sofrer durante semanas, meses e ficar sentindo a falta dele o tempo todo. Até comprou sorvete, já estocou lá no congelador para comer, vendo uma série chorosa. Mas, gente, vocês acreditam? Eu acredito que a Yasmin sofreu por 2 dias e passou. A tristeza que ela estava sentindo começou a dar lugar para uma sensação enorme de alívio. E ela percebeu que ela estava leve, tranquila, feliz e muito mais ela. Foi quando ela entendeu que o luto do relacionamento que ela tinha acabado de terminar não começou ali, naquele momento do término, mas sim muito antes. Começou em todas as vezes em que ela precisou se diminuir para evitar conflitos com ele. Em todas as vezes que ela escondeu algo que ela gostava para não ouvir as críticas dele. Em todas as vezes que ela aceitou menos respeito do que merecia. Portanto, quando acabou de vez, boa parte do luto já tinha sido vivida dentro do relacionamento. O término mesmo foi a libertação. Ela disse que ela ainda se sente um pouco culpada por estar se sentindo tão bem, tão rápido. Mas acho que é isso que acontece, né? Porque você já estava se despedindo daquela relação há muito tempo.
E esse término, gente, foi no mês passado. Essa história aqui é muito, muito recente. A Yasmin quis mandar um relato que, no fim, é um relacionamento, né? Uma dinâmica de relacionamento tóxico também. Mas ela percebe que, às vezes, o problema não está nos grandes acontecimentos, numa traição, numa agressão física, e sim nas pequenas coisas. Como eu disse, né? Nas piadinhas, nas críticas constantes, nas situações que você releva, porque você acha que aquele cara vai mudar, que ele vai melhorar, que ele vai ser o homem da sua vida e você vai dar um jeito nele. Então, Musas e musos, ouvintes desse maravilhoso podcast, prestem atenção aos sinais. Prestem atenção em como vocês se sentem ao lado de alguém. Porque Deus nunca vai te dar paz em um lugar onde você não deveria permanecer. e aqui eu tô com você. É o que eu sempre falo. Quando é bom, quando é amor, é leve, gente. Não tem isso. É algo leve, é algo fácil. Olhando para trás, a Yasmin percebe que a maior prova que ela tomou a decisão certa foi justamente essa paz que ela encontrou depois do término. Não tiveram recaídas. A Yasmin não quer mais ver o Fúvio nem pintado de ouro. Ele ainda. Como essa história é muito recente, gente, ela me mandou uma atualização ontem. Eu não vou colocar tudo aqui, mas basicamente ele estava tentando correr atrás dela um pouco como PA. Ele queria ser o pau amigo dela, queria reduzir ela a isso depois de namorar com ela tanto tempo. Então ele ficava mandando memes ali de cunho sexual, sabe, gente? Nada a ver. Ai, nada a ver, nada a ver. E agora que ele percebeu que ela não quer nada com ele, que a Yasmin realmente não vai voltar pra ele começou a apelar, dizendo que ela é uma pessoa fútil, por conta daquele negócio da maquiagem, que ela é muito empolgada, que ele tem vergonha alheia de como ela fala com as amigas, que ele sempre sentiu isso por ela, sabe? Ai, gente, é o típico de uma pessoa que não quer sair por baixo, né? Quando a pessoa quer sair por cima, ela dá muito trabalho pra sair da nossa vida, gente. Dá muito, muito trabalho mesmo. O cara tem um ego tão fraco que ele não se conforma com o fato dela não ter corrido atrás dele. Então ela só tá visualizando, nem tá respondendo. Ele já veio querer lacrar no WhatsApp também, enfim. Tudo que ela faz, ele tá olhando, tá lá vindo reclamar. Aí eu te falo, bloqueia esse cara. Sei nem por que você tá recebendo mensagem dele ainda. Se eu fosse você, se não tiver bloqueado, bloqueia agora. É fogo, né, gente? O desquerido tinha completa obsessão por apagar o brilho dela. E muitos homens, infelizmente, são assim numa relação. Eles não podem ver a mana feliz, tá? Com sucesso, com amigos, com dinheiro. E o Fúvio, ele é do tipo de cara que quer diminuir alguém pra se sentir por cima. Ele faz isso porque ele mesmo não deve ter brilho nenhum pra oferecer. Vai ver, é por isso que ele tem essa necessidade de apagar o brilho dos outros. Ufa! Essa é a história da Yasmin. Às vezes, a gente acaba empurrando um relacionamento por muito mais tempo do que aquilo deveria, porque a gente vê que as red flags não são aquelas que a gente está acostumado a escutar e a ver. Normalmente é traição, agressão verbal muito forte, agressão física, chantagem, manipulação. Às vezes está nas pequenas coisas, como o que eu não acho que é pequeno, tá, musa? Mas para ela era, né, gente? E também serve de exemplo para pessoas que fazem isso com os outros, que colocam a gente para baixo. Às vezes até numa amizade, mas muitas vezes dentro de um relacionamento. Esse relato aqui serve para quem estiver passando ou já passou aí também quiser escrever nos comentários, né? Nem sempre a agressão, o abuso vai vir da maneira que a gente está acostumado. Às vezes vai vir nessas piadas, nas críticas, nos comentários, coisas que a gente vai relevando, 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 porque não vê aquilo como uma coisa muito alarmante, ou acredita que você vai conseguir mudar aquilo na pessoa. Então, prestem atenção nesse relato para que, se um dia acontecer com vocês, vocês consigam identificar também. E se você tem interesse em fazer uma aula experimental de yoga com a Camila, tem aqui na descrição desse episódio
os links para que você consiga falar com ela. Não esquece de falar que você veio para o podcast, tá? E, gente, dá uma chance para essa prática. Se você aí me escutando tá passando por alguma história parecida com essa aqui que eu falei, dá uma chance. Vocês vão ver. Depois volta aqui e me conta para falar o que vocês estão achando. E se você também está fazendo aula com a Camila, dá um salve aqui nos comentários. Quem sabe a sua foto não apareça lá no nosso Telegram, que eu vou deixar algumas fotinhos lá para o pessoal ver, quem tiver curiosidade, tá bom? É isso por hoje, meus amores. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail. Escreve seu conto @gmail.com. E até a próxima!